Olá, seja bem-vindo ao Kakaru. Neste vídeo nós continuaremos a nossa série Fundamentos do C# 5.0. Nós estaremos estudando sobre classes, ok? Então vamos lá. O que é uma classe? Uma classe é um molde para criar objetos. Se atente bastante a isso. Classe é um molde para criar objetos. Esse molde ele possui membros que definem as características do objeto e comportamentos. Então, na prática, sempre esteja atento à classe, molde, objeto, característica e comportamento. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos na prática, né? Olha só, pessoal. Vamos lá. Para nós começarmos o nosso estudo, o que nós vamos fazer primeiro é criar exatamente uma classe, tá bom? Nós temos aqui a nossa classe Program, né? A nossa classe Program, por exemplo, nós sabemos que Program é uma classe exatamente pela sintaxe, tá? Então nós temos a palavra reservada class, né? Temos a palavra reservada class, e aí nós temos após a palavra reservada class nós temos o nome, tá bom? E aí depois do nome nós temos um bloco de instrução, tá? Isso aqui está indicando que isso aqui é uma classe. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, vamos criar a nossa classe agora. Como é que nós fazemos para criar uma classe? Aqui eu vou no meu projeto, na minha Solution Explorer. Caso ela não esteja disponível aqui, né, no lado lateral, você pode vir em View e aí você pode habilitar a Solution Explorer, ok? Clique com o botão direito em cima de Estudo 9, que no caso é o nome do meu projeto, e clica aqui em Add Class, ok? O nome dessa classe eu vou chamar de meu retângulo. Bom, então perceba que ele já criou pra gente a estrutura de uma classe, né? Então a sintaxe é essa: eu tenho a palavra reservada class, eu tenho o nome da classe, né? E aí eu tenho o bloco de instrução, tá? Pessoal, no meu retângulo neste caso aqui passa a ser um tipo, tá bom? Então, toda vez que eu precisar, por exemplo, criar agora uma variável que seja do tipo meu retângulo, nós podemos. Por quê? Porque ele é uma classe. Então, uma classe, ela me indica um tipo, ok? Uma classe, ela possui o que? Ela possui atributos, não é mesmo? Então, eu vou criar aqui, por exemplo, um atributo que indica um retângulo, que seria a largura e a altura, ok? Bem, eu agora... Isso aqui, no caso, são as características de cada retângulo que eu criar, tá? Então, ou atributos, né? Eu tenho as ações, tá? Ações que correspondem aí à minha classe, né? Que aí eu tenho, por exemplo, obter, vou colocar aqui, obter área. Olha só, neste obter área, ele me retorna um tipo inteiro, né? E aí eu vou colocar aqui, retorne uma área de um retângulo, nada mais é que a largura, né? Que é a base, vezes a altura. Ok? Então é isso aí. Então, uma classe, ela possui atributos, ela possui comportamentos, tá bom? Então, ela possui atributos e possui também comportamentos. Ok? Então, isso aqui é a minha classe. Tá? Pessoal, esteja atento que, por exemplo, no caso de métodos, quando nós falamos de métodos, comportamentos, por exemplo, nós temos aí indexadores que são considerados métodos, tá, ok? Nós temos propriedades, as propriedades são consideradas como métodos, como comportamentos, porque as propriedades são utilizadas para encapsular, é um comportamento de encapsulamento, ele encapsula os nossos campos, tá, ok? Então, os campos é que indicam os atributos da nossa classe, tá, ok? E aí, as propriedades elas servem para encapsular esses atributos ou esses campos, tá bom? Então, basicamente é isso. Então, eu tenho o meu molde aqui. O meu molde diz que o tipo meu retângulo, ele possui dois atributos e ele possui um comportamento, tá? Vamos utilizar esse nosso tipo? Como é que nós fazemos para utilizar ele, né? Então nós vamos utilizar ele. Como nós fazemos? Bem, vou colocar aqui meu retângulo, tá?
dito retângulo, você pode colocar qualquer nome, bom? E aí eu vou criar uma variável, pessoal. No caso de variável, para quem não está lembrado, a variável seria essa estrutura. Eu coloco o tipo, né? Coloco o tipo e eu coloco o nome da variável, tá? Eu posso, não é obrigado, né? Não é obrigado, vou colocar um colchete aqui, mas eu posso já inicializar a minha variável, atribuindo um valor, tá bom? Neste caso aqui, como é que é? Eu criei a minha variável, que é retângulo, e eu já vou atribuir um valor a ela. Qual vai ser o valor? Vai ser o valor exatamente que vai corresponder à instância, que é o objeto, né? Ao próprio objeto. Por que isso aqui corresponde ao valor que é o objeto? Por causa do operador new. Todas as vezes que o nosso programa, né, encontra o operador new, neste caso aqui, né, o new mais um tipo, ele está criando um objeto, ele cria a estrutura de um objeto, tá? Lá na memória para a variável que vai receber. Se eu tenho apenas a variável sem a estrutura de objeto, então eu vou apagar isso aqui. Essa variável aqui, ela é nula, né? Então, a variável nula, pessoal, ela não tem uma estrutura definida, ela é nula, tá ok? Quando eu faço isso aqui, ou seja, quando eu encontro o operador new, então é criado uma estrutura em memória que permita nós armazenarmos os nossos campos, tá bom? Que estão aí, que fazem parte do nosso modelo. Bem, se eu quiser utilizar a nossa estrutura, que é o nosso tipo, retângulo, então eu vou pegar aqui retângulo, ponto. Percebam que, quando eu coloquei o ponto, ele me ofereceu aqui, né, basicamente, alguns métodos. Esses métodos aqui, por que eles sempre aparecem, tá? Você vai perceber que todas as vezes que você colocar ponto, esses métodos aqui sempre vão aparecer. Por que eles sempre aparecem? Porque todo objeto, tá, corresponde ao tipo object. Todo objeto corresponde ao tipo object, ok? Então é padrão. Todo objeto corresponde ao tipo object. O tipo object ele possui todos esses métodos aqui que é padrão. Então, mesmo que eu não herdei do tipo object, automaticamente quando eu crio a instância de objeto, esses 4 métodos vão aparecer porque eles correspondem ao tipo object, ok? Bom, os nossos atributos e nem o nosso comportamento apareceu. Como é que nós fazemos para ele aparecer aí? É só nós virmos aqui, ó, e nós colocarmos um modificador de acesso, que é o public, tá? Então você vai vir aqui, vai colocar o modificador de acesso public, automaticamente, eu vou colocar o ponto de novo, aparece os nossos comportamentos, altura, largura e o nosso comportamento obter área, né? O atributo altura, largura e o comportamento obter área. Beleza? Então eu vou aqui atribuir, por exemplo, altura 30, retângulo, ponto largura 20, por exemplo, tá? E agora eu vou imprimir. Como é que eu faço? Console.write line, eu tenho o retângulo, ponto obter área. Olha aí, ó. Nós já temos aqui. Então, por que eu digo que uma classe é um molde para um objeto? Porque uma classe, ela representa um tipo, tá? Então, o meu tipo, ele tem 2 atributos, que é isso que você tem que ter em mente, e um comportamento. Todas as vezes que eu criar um objeto, tá? Uma instância de uma classe, que é um objeto, do tipo meu retângulo, ele vai possuir exatamente os 2 atributos e o meu comportamento, além, tá, dos comportamentos que correspondem ao tipo object, né, que é o system, ponto é o object, tá bom, pessoal? É isso aí. O tipo object, se você for ver aqui a estrutura dele, ó, tá, o object, ele tem equals, ele tem getType, né, que é public, aqui, ó, public. Ele tem que pertence à classe toString, tá aqui, ó, public virtual toString, public getType, public virtual getHashCode, public
virtual bool equals, tá? Que é exatamente o que nós temos aqui, ó. Então, quando eu pego aqui e eu vejo, ó, então nós temos o equal, get hashcode, get type, toString, tá? Bem, vamos rodar o nosso programa aí, ó, Ctrl F5. Ó, 600, ok? O que deu 600 é 30 vezes 20, que é obter área, que é a área do nosso retângulo que nós colocamos aqui, a largura vezes a altura. Tudo bem? Se você pegar aqui, ó, console.writeLine, né? E colocar aqui, ó, retângulo.obter área. O que nós estamos fazendo aqui? Bem, eu estou fazendo a impressão antes de fazer a atribuição das propriedades, tá bom? Então, novamente, o que nós estamos fazendo aqui? Eu vou fazer diferente aqui. É isso aí. Eu vou arrastar esse aqui, vou deletar esse aqui, e vou criar um outro aqui embaixo, tá? Pra gente não misturar. Então, meu retângulo 2 é igual a new retângulo. Então, retângulo 2, vamos imprimir ele, console.writeLine, retângulo 2 obter área. O primeiro, ele apresenta 600. O segundo, vamos ver quando ele apresenta? Bem, o segundo apresenta 0. Por que ele apresentou 0? Quando é criada uma instância, né, de um objeto, automaticamente ele chama um construtor para montar esse objeto, tá bom? Então, se o nosso objeto, se a nossa classe, se o nosso tipo não possui um construtor, né, para indicar como serão os valores dos nossos atributos, né, dos nossos campos, automaticamente o .NET ele chama um construtor padrão. Esse construtor padrão ele inicializa os valores dos tipos, por exemplo, tipos numéricos como 0, booleano como false, tipos referência como nulo. Ele faz isso automático, ok? Então, o que ocorre? Já que esses dois valores aqui são 0, nós podemos inicializar eles a partir de um construtor? Sim, podemos. Como é que nós fazemos isso? Bem, nós podemos fazer assim, ó. Então vamos aqui fazer o nosso construtor, ok? Eu coloco public, a palavra public, e eu coloco o nome da minha classe, tá? É exatamente isso que nós fazemos. Então eu tenho aqui public e eu tenho o nome da minha classe, tá? Aqui dentro eu posso colocar aqui o valor, por exemplo, de 20 e o valor de 30, tá ok? Tá? Então, largura 20 e altura 30. Tudo bem? Se eu for rodar novamente, Ctrl F5, perceba que o primeiro é 600 e o segundo também é 600. Vamos diminuir um pouco aí o valor. A gente vê, então eu vou colocar 2 e eu vou colocar 5 no de baixo. Ok? Ctrl F5. Então tá aí, 10. Tá bom? Nós não atribuímos valores, né? Então o valor é 10. Tá? Então isso aqui é um construtor. Todas as vezes que no .NET que nós colocamos um construtor, é o nosso construtor, o .NET ele deixa de chamar o construtor padrão, tá? Que é o construtor chamado exatamente no momento em que não existe nenhuma definição de construção. Tá? Então, quando nós colocamos uma definição de construção, o .NET ele vai chamar a nossa definição de construção. Tudo bem? Bem, nós podemos adicionar parâmetros a esse construtor, tá? Como se fosse um método, tá bom? Então nós podemos adicionar parâmetros. Como é que nós fazemos? Eu vou adicionar aqui a estrutura para que ele... Vou adicionar aqui um outro construtor que contenha o parâmetro int largura.
ok? Então eu vim aqui, ó, eu vim aqui e eu coloquei um outro construtor com largura. Se você está lembrado lá da nossa aula de métodos, isso aqui nós chamamos de sobrecarga, tá? Nós também podemos fazer sobrecargas de construtores, tudo bem? Nós podemos sim fazer sobrecargas de construtores. Como nós fazemos? Nós mudamos apenas os parâmetros, né? Que é o que indica aí a assinatura. Então nós temos aí o nome do nosso construtor, que é exatamente o mesmo nome da classe, tá bom? E aí o que vai mudar, o que vai diferir aí, a diferença é apenas os parâmetros que nós estamos passando, né? Sendo que o meu primeiro construtor não tem parâmetros e o meu segundo construtor tem um parâmetro do tipo inteiro, tá bom? Então aqui nesse construtor eu posso pegar aqui, ó, dis.largura recebe largura, ok? A altura recebe 5. Olha só, por que eu coloquei dis aqui? O nome do meu parâmetro, ele é exatamente, né? Ele é exatamente o mesmo nome do meu campo, né? Aqui da minha classe. O que nós fazemos? Por que eu coloquei o dis aqui? A sugestão de você colocar o dis é porque o dis é uma palavra, né? Uma palavra reservada aí da linguagem que indica que o campo associado, né? Ou o membro associado ao dis corresponde à instância do objeto ou ao próprio objeto que está em execução. Então, quando nós viemos aqui no nosso programa e nós colocamos o new, então nós viemos aqui e colocamos new, meu retângulo, que é o meu tipo, né? Então, new tipo, new meu retângulo. Neste momento, ele vai chamar quem? Ele vai chamar o meu construtor, né? E neste momento eu estou criando o meu objeto. O dis ele vai corresponder a esse objeto que está sendo construído. Então, dis.largura é a propriedade do objeto que está em construção. E largura vai corresponder ao parâmetro. Perceba que ele coloca até aí, ó, a sugestão, né? Um tooltip aí, um tooltip que corresponde aí indicando que é o parâmetro. E esse indicando que é um campo da minha classe. Tudo bem? Então, se eu posso inicializar com o valor aqui, automaticamente, se nós viermos aqui, ó, ele já aparece a opção para nós colocarmos aqui, né, montarmos aí a construção. Nós temos dois construtores, tá bom? E aí, eu vou utilizar esse segundo aqui, eu vou colocar 15, tá? E eu vou inicializar aí, ó, Ctrl F5. Perceba que ele já deu aí, ó, 75, tá? A minha área, ok? Por que ele deu 75? Por quê? Porque na realidade, meu retângulo, a largura dele recebeu 15, 15 vezes 5, 75, tá bom? Então vamos lá. Nós temos o que nós chamamos de construtor encadeado, tá? O que seria isso, construtor encadeado? É a possibilidade que nós temos de nós fazermos referência a um outro construtor. Perceba aqui, largura aqui é 2, altura é 5. A altura aqui nesse outro construtor, a altura é 5. Bem, meu retângulo ele recebe como parâmetro a própria largura, né? Então eu tenho uma largura aqui que ele recebe como parâmetro e a altura é 5. Tudo bem? Então, suponhamos que você precise criar mais alguma coisa e reaproveitar. Como é que você pode fazer? Ao invés de fazer essas atribuições separadas aqui, né, sendo que você pode esquecer de fazer, aqui explicitamente não tem como você chamar, por exemplo, meu retângulo. Tá? Não tem como você chamar o meu retângulo assim como você faz com métodos, né? Então você pode chamar um outro método, no caso dos métodos, eu aqui dentro poderia colocar um outro método, né, com outra assinatura e chamar ele. O construtor não é assim, tá? Então como é que eu faço para chamar desse construtor, eu chamar esse outro construtor aqui? Nós utilizamos a palavra dis. Quando eu coloquei aqui, eu já percebo que já apareceu para mim aqui as assinaturas dos construtores.
Tá? Então eu vou chamar o construtor que já tem aí um parâmetro de largura. Qual é o parâmetro que nós vamos utilizar? O parâmetro de largura é 2, que é exatamente esse parâmetro aqui. Tá? Então, se ele vai chamar esse outro construtor passando 2 para a largura e a altura já vai ser 5, eu não preciso mais, né? Nós não precisamos mais, nós não precisamos mais desses dois aqui, né? Então eu vou comentá-los. Para comentar, eu vou comentar aqui, ó. Tudo bem? Então tá aí. Ele já criou para mim. Então, quando eu chamo o meu construtor sem passar parâmetros, ele vai chamar esse outro construtor passando 2, inicializando 2 a altura, a largura e 5 a altura. Isso são construtores encadeados, tá? Posso criar outro construtor aqui? Posso sim. Posso construir, por exemplo, um outro construtor, meu retângulo, né? Que ele vai receber a largura e ele vai receber a altura. Tá bom? E aí, como é que eu faço? Bem, diz ponto, que é a propriedade, né? Que é o campo da minha, do meu tipo, meu retângulo. Então, largura recebe largura. Diz ponto altura recebe altura. Tá ok? Então, como é que nós fazemos agora? Bem, esse diz vai chamar esse meu retângulo passando 2. E agora, posso pegar esse daqui, esse construtor, chamando o construtor que possui 3 parâmetros, e aí ele vai passar o próprio parâmetro que ele está recebendo, que é o parâmetro de largura, mais o valor 5, que é o valor que ele definiu aqui. Então eu posso também comentar esse daqui, não preciso dele. Tá? Então no final eu posso colocar todo o processamento dentro de meu retângulo. Posso fazer tudo que eu queira aqui dentro. Tá? E aí o que acontece? Chamei 100 parâmetros, ele vai inicializar. Então ele vai chamar esse meu retângulo, passando, né, 2 para a largura, que vai chamar o outro meu retângulo, a outra assinatura com 2 parâmetros, passando o mesmo parâmetro de largura, mais o valor de 5 para o parâmetro altura. Tá bom? Então isso aqui que nós chamamos, né, de sobrecarga de construtores. Tá bom? Com a possibilidade de fazer o encadeamento, né? Ou seja, chamar aí e chamando os outros construtores para que eu possa inicializar com os valores em um único lugar, né? em um único construtor. Tá bom? Nós podemos também, tá? Caso você queira, eu vou até Ctrl F5 para você ver que funciona. Então tá aí 75, né? Se eu vier aqui, por exemplo, e não colocar nada, eu vou remover esse construtor aqui. Então vou colocar nada. Ó, tá aí, ó, 10, né? Se eu colocar o primeiro parâmetro aqui, 15, ó, 75, e se eu informar o segundo parâmetro, que é a altura, por exemplo, 30, Ctrl F5, 450, tá? Então eu posso utilizar aí as variações, que no final o que ele vai processar é esse último aqui, porque todos eles chamam o último, tá bom? Fazendo o encadeamento. Bem, eu posso inicializar as minhas variáveis, tá? Direto. Eu posso já inicializar elas em variáveis, esses meus campos aqui. Posso colocar assim? Perfeitamente, pode. Tá? É uma forma que você pode fazer. No momento em que você está criando o campo, você pode já inicializar ele. Tá bom? Isso é o que você pode fazer. Bem, tem uma outra forma de você fazer, tá? Que é a inicialização, tá? Que é uma nova forma aí que a gente faz, que é fazer uma inicialização já utilizando um construtor padrão. Como é que nós fazemos isso? Tá? Uma outra forma de fazer a inicialização utilizando o construtor padrão. Bem, aqui está o meu construtor padrão, não estou passando nenhum parâmetro, mas eu quero inicializar as variáveis, tá, ok? Os meus campos lá. Pessoal, eu dar um Enter aqui, ó, coloco 2 chaves, tá? E aí eu vou dar um Enter aqui, ó. O que acontece? Quando eu coloco essa estrutura, você pode até remover esses, né, a indicação de método aqui, né?
os parênteses, tá bom? Então, por exemplo, quando eu faço aqui, eu prefiro deixar. Tem gente que prefere sem, eu posso deixar, tanto faz, ele aceita, tá? O que acontece? Se você Ctrl espaço, você vai perceber que as propriedades já aparecem aí pra gente, ó. Ctrl espaço, tá bom? Então já apareceu aí, ó, largura, altura. Posso inicializar aqui? Posso. Então eu venho aqui, por exemplo, coloco 30, tá? Vírgula, e aí eu vou indicar a próxima propriedade, né? O próximo campo, que por exemplo a altura seria 50. Tá bom? Então nós temos essa estrutura aí. Então, meu retângulo, ele pode ser inicializado utilizando o construtor padrão, passando já aí, inicializando o valor dos campos. Se eu for utilizar, por exemplo, o obter área, tá aí, ó, 1500. O obter área já pegou esses dois valores aqui. Tá? Então essa também é uma outra forma que nós podemos fazer para inicializar a partir de um construtor padrão. Tá? Nós podemos fazer isso já via código. Tudo bem? Então, uma classe, tá? Em uma classe nós podemos criar, nós podemos implementar ela em um outro arquivo fonte. Bem, se você voltar lá no nosso primeiro vídeo que nós falamos sobre nosso primeiro programa, você vai perceber que nós falamos que um projeto aqui no Visual Studio, ele corresponde, né, a vários arquivos fontes, tá? No caso aqui é C#, então vários arquivos fontes que correspondem ao C#. Na hora de compilar, o que ele faz? Ele pega todos os arquivos, ele cria um arquivo, né, um único arquivo, né, concatenando todos esses arquivos aí. Então a estrutura dele seria como se fosse um único arquivo aqui chamado Estudo 09, com todo o conteúdo de todos os arquivos dentro desse Estudo 09, e o nosso programa compila. O Visual Studio já faz isso automático. Ok? Então, eu tenho um arquivo fonte aqui, pessoal, que é esse meu retângulo, que é o .cs, que corresponde a esse, né, esse que já está aberto aqui, meu retângulo.cs. Nós podemos, né, nós temos aí uma característica aí, né, um recurso que se chama partial. O que significa isso? Nós podemos criar as nossas classes em arquivos fonte separados, tá bom? Então, como é que eu faço? Bem, se eu pegar aqui, ó, só clicar em Estudo 9, vou clicar aqui, ó, add class, e aí eu vou colocar aqui o meu retângulo parte 2. Ok? Perceba que ele já apareceu aqui, ó, meu retângulo parte 2 já apareceu, é o arquivo fonte aqui, C#, e aí eu vou apagar, vou deixar só aqui, ó, só assim, ó. Bem, se você pressionar Ctrl F5 aí, você vai perceber o seguinte, ele vai dar um erro, tá? Por que ele deu esse erro aqui? Por quê? Porque no namespace Estudo 09, que está aqui, ó, meu retângulo parte 2, meu retângulo Estudo 09, já existe uma definição para meu retângulo. Mas se nós quisermos trabalhar com ele, né, partes, ficar implementando partes do nosso arquivo, é só nós virmos aqui, ó, antes da palavra class e digitar partial. Aí eu venho aqui, antes da palavra class, partial. O que eu estou indicando? Eu estou indicando que neste arquivo fonte, o tipo meu retângulo, ele é uma implementação parcial do meu tipo, tá bom? Então, se você pressionar Ctrl F5, você vai perceber que ele já parou de dar erro, tá? Então, o que nós vamos colocar agora aqui? Bem, para a gente colocar aqui, eu vou implementar aqui, por exemplo, vamos lá, eu vou implementar aqui um outro comportamento, int obter área 3D, recebendo profundidade. Ok? O que é isso aqui? Bem, return obter área vezes profundidade, tá? O que nós fizemos aqui? Nós, na classe parcial,
né, no nosso tipo, que está implementado de forma parcial no arquivo fonte meu retângulo parte 2, tá? Ele está associado, exatamente por fazer parte do mesmo namespace, ao tipo meu retângulo. Então, essa definição aqui está relacionada a essa definição aqui, tá? Aí se você vier aqui agora, por exemplo, em obter área, né, aqui no comportamento, você vai perceber que obter área 3D já apareceu aqui, com inclusive o nosso parâmetro, que é o parâmetro profundidade. Tá ok? Então, é isso. Se você quer implementar, né, fazer implementações parciais do seu tipo ou da sua classe, é só você utilizar a palavra reservada de linguagem chamada partial. E aí você pode fazer essa implementação em vários arquivos. Lembrando que o método ele também pode ser partial, então você pode colocar a definição do método aqui e implementar ele em outro lugar, tá bom? Isso aí depois você pode dar uma pesquisada, que é bastante interessante. Nesse daqui eu vou deixar ele sem parâmetro, tá? Vou deixar ele sem parâmetro. Eu vou colocar um valor qualquer aqui, 5, tá? Obter área 3D, vou deixar aqui o valor de 5. Pois bem, se nós chamarmos, nós podemos chamar ele aqui, então vou substituir área por 3D, sem precisar passar parâmetro. Ctrl F5, tá aí, ó, tá? 7.500. Tudo bem? Então vamos continuar aí. Bem, um detalhe importante, tá? Nós temos aí implementado, né, um recurso da framework, né, do .NET, que libera a memória que é usada por objetos, tá? Quando não estão mais acessíveis. Só que nós temos um detalhe aí. No C#, nós não fazemos isso explicitamente. Tá? Isso significa que nós não temos como prever quando o Garbage Collector ele ir lá liberar os objetos. Então, por exemplo, esse objeto aqui, tá? Depois que se o nosso programa continuasse executando e ele não estivesse mais utilizando, então suponhamos que aqui dentro do meu retângulo, tá? Aqui dentro do meu retângulo, eu criei aqui dentro, obter área, eu criei aqui um objeto, criei uma instância de objeto. Quando ele sai do meu bloco, tá? Do meu bloco de instrução, que é do meu método obter área, automaticamente essa instância que eu criei aqui dentro, ela só pertence ao contexto do meu método, correto? Então, se eu vier aqui, por exemplo, criar aqui um objeto, vou criar aqui como se fosse meu retângulo aqui. Então, nós viemos aqui e eu criei uma instância dentro de obter área, eu criei do método obter área, eu criei aqui uma instância de meu retângulo, tá bom? Perceba que quando ele sai do bloco de instrução, quando termina esse bloco, quando ele retorna o valor, R passa a ser inutilizado, ou seja, a instância que foi criada lá em memória, ela passa a ser inutilizada, porque acabou o contexto, não tem mais um apelido que represente esse espaço em memória que foi criado a partir do operador new, tá? Então, não temos como prever quando é que o Garbage Collector vai liberar esse objeto que foi criado em memória, né? Não tem como nós prevermos que ele vai ser liberado, tá? Todavia, nós podemos, tá? Neste caso, criar o que nós chamamos de destrutores para as classes. Só que nós temos um detalhe muito importante, tá? Neste quesito de tipo gerenciado, que é do próprio .NET, o que é o tipo gerenciado? A partir do momento em que nós temos o tipo, esse tipo aqui que corresponde ao C# aqui dentro, esse tipo que corresponde aqui ao tipo Object, né, do .NET, e nós temos aqui toda essa estrutura implementada aqui dentro,
ele é gerenciado. Então aqui dentro, o nosso programa, esse nosso programa aqui, ele corresponde, né? Ele é compilado com C# aí, e ele corresponde a um tipo gerenciado, né? Ele é gerenciado pela framework.NET. Ele roda em cima da runtime e ele é gerenciado. O objeto já não é mais utilizado. Algum momento que a gente não tem como prever, o Garbage Collector vai lá e libera esse objeto. Só que nós temos uma necessidade que é, nós temos, por exemplo, implementações de objetos externos, por exemplo, de compartilhamento de objetos entre aplicações, que nós precisamos liberar esse recurso. Como nós podemos fazer? Utilizando os destrutores. Tá? Os destrutores, eles servem exatamente para liberar os recursos que não são gerenciados. Neste caso aqui, meus recursos desse meu programa são gerenciados. Mas, por exemplo, se eu precisar utilizar um recurso não gerenciado, eu mesmo tenho que liberá-lo. Vamos ver na prática? Então, vou aqui na minha solution e sub09 add class. Na minha add class, eu vou criar um tipo aqui chamado meu componente, tá? Que é uma classe chamada meu componente. Tá bom? Ele já criou pra gente aí, ó, meu componente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou criar um tipo, tá? Public, e eu vou colocar aqui, ó, system.componentModel.component. Esse tipo aí vai chamar comp, ok? Esse tipo aí, maiúsculo aqui. Esse tipo, no caso, se você vier aqui, ó, vou vir aqui, você pode utilizar aí o Kakarow WhatThis, tá bom? Que é o nosso componente aí, ele está lá já disponível. Se você vier aqui, ó, vamos pegar aqui a primeira definição aqui, tá? Vamos ler aqui a nossa primeira definição. Ó, eu vou aqui embaixo já no finalzinho aqui, só para você ler o que ele diz, tá? Então o que ele diz? Ele fala assim, ó, o component, vamos abrir no browser aqui, para você ver mais claro. Ó, então é exatamente isso, ó. O componente, né, que é uma tradução muito ruim, então o componente deve liberar recursos explicitamente por chamadas para seu método dispose, tá bom? Essa é uma tradução muito ruim, mas dá pra gente entender. Então, na tradução lá, ó, um componente deve liberar recursos explicitamente chamando o seu método dispose. Então, para que serve esse component, né? Para que serve esse component? Ele serve exatamente para fazer compartilhamento, né? Para compartilhar objetos entre as aplicações, tá? Então, se você estiver, por exemplo, utilizando ele, a própria documentação, eu vou criar aqui um construtor, tá? No meu construtor, eu vou inicializar ele, por exemplo, né? New, vou inicializar ele no meu construtor, tá? Então, se eu tenho aqui um componente, um tipo component, nós temos que automaticamente nós devemos liberar esse recurso, tá? Ele fala explicitamente. Quando ele diz explicitamente, ele indica que você tem que escrever essa liberação, tá? Onde nós colocamos essa liberação? Bem, essa liberação nós colocamos exatamente em um destrutor. Como é que nós construímos um destrutor? Com util. Nós colocamos util, colocamos o nome da nossa classe, tá? Seguida pelos parênteses e o bloco de instrução. Isso é um construtor. Lembre-se que você vai utilizar um destrutor, neste caso, você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque se o código é gerenciado, você não precisa ficar criando construtores. Os destrutores, neste caso. Destrutores, eles são criados exatamente com a ideia de que você vai liberar recursos explicitamente, tá? Quando o que você está trabalhando em integração entre componentes do Windows e etc. Então, quando você está trabalhando com componentes que não são gerenciados, o recurso desse componente que não é gerenciado, tá? Você libera.
Por quê? Porque o recurso gerenciado, que é da própria runtime do .NET, o próprio Garbage Collector faz isso para você, então você não precisa se preocupar, tá bom? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, comp.dispose. Esse dispose aqui é o método que ele diz que explicitamente você tem que chamar, ou seja, você tem que declarar esse dispose aqui, tá? Lá no seu campo lá que você tiver, ou na sua variável, você tem que indicar que ele vai ser destruído, tá bom? Ou seja, que ele vai ser liberado, né? Esse recurso vai ser liberado, tá bom? Esse é o meu destrutor. Destrutor, então, é utilizado exatamente para você liberar recursos que não são gerenciados, como é, no caso aqui, o component, quando ele está trabalhando aí, né, com compartilhamento de objetos entre aplicações, tá bom? Bem, vamos continuar aí, então. Então, eu criei aqui o meu tipo, né, e agora nós vamos para outros detalhes importantes aqui. Tá? Quais são? Olha, nós podemos, neste caso aqui, você deverá se atentar para uma coisa. Ó, eu vou, por exemplo, tá? Nós vamos, por exemplo, aqui, eu vou criar um método chamado aqui, pode ser aqui mesmo, int j. Se eu pegar o j e eu colocar o j aqui no lugar do 5 e tentar rodar a nossa aplicação, ele vai dar um erro. Por que ele vai dar um erro? Bem, o erro acontece exatamente por quê? Porque quando eu tenho, tá, uma variável dentro de um método, ou seja, ele corresponde ao meu contexto, né, que é o meu método. Então, quando eu tenho uma variável dentro do meu método, ela obrigatoriamente deve ser inicializada antes de ser utilizada, tá? Então eu posso inicializar ela na linha de baixo? Posso, mas antes de nós utilizarmos ela deste jeito aqui, tá? Nós devemos inicializá-la, tá? Então, o que acontece? Viu? Beleza? Funcionou. Por quê? Porque, neste caso, em relação à nossa classe, então, meu retângulo, tá? O construtor padrão do .NET, se nós não tivéssemos construtores aqui, o construtor padrão, que é sempre chamado, ele trata de inicializar os nossos campos. Então, o construtor do meu tipo, dos tipos, o tipo class, né, das nossas classes, eles são inicializados, tá bom? Neste caso aqui, as variáveis que correspondem ao escopo de um método, eles não são inicializados, tá? Então, eles não são inicializados automaticamente. Não existe um construtor dentro do meu método que vai inicializá-lo. Então, automaticamente, se eu criei uma variável dentro de um método, eu automaticamente devo atribuir um valor antes de utilizar, tá bom? Nós temos aí uma outra definição, que é, por exemplo, para valores nulos, tá? Eu vou criar aqui uma propriedade, um campo chamado int profundidade. Bem, eu vou utilizar essa profundidade aqui, tá? Nós temos aí um tipo chamado nulo. Bem, lembre-se que todos os tipos, né, são tipos padrões aí, né, são tipos primitivos, eles são inicializados, no caso, os tipos numéricos com 0, os tipos booleano com false e assim por diante, né? Então, os tipos primitivos, eles são inicializados, tá? Os tipos referência, eles são nulos, tá? Bem, só que existe um recurso aí, tá? Um recurso dentro do .NET que eu posso fazer com que esse tipo primitivo ele se torne nulo. Como? Colocando uma interrogação após o meu tipo, tá? Então, automaticamente você perceba que aqui em cima ele já deu erro. Por quê? Porque não pode converter implicitamente o tipo nulo para um tipo inteiro. Mas ele não é um nulo de inteiro? Sim, é um nulo de inteiro, né? Um inteiro nulo. Ele é um inteiro nulo, todavia ele não consegue fazer a conversão explícita de um tipo inteiro, que é o que me retorna de obter área, para um tipo inteiro nulo. Então, o que nós podemos fazer aqui?
nós podemos fazer assim. Por exemplo, tá? Utilizar o operador coalesce. Qual é o operador coalesce? É o interrogação, interrogação. A gente pode fazer assim, ó. Tá? Vou colocar isso aqui entre parênteses para ficar, né, para ficar mais organizado aqui. Então, olha só. O que está aqui dentro do meu parênteses, só para você entender, aqui dentro do meu parênteses é o seguinte. Se profundidade for nulo, então ele vai me retornar zero. Se profundidade possui valor, ele vai me retornar o valor da profundidade. Tá? Isso aqui funciona? Sim, funciona perfeitamente. Tá aí, ó, zero. Tá? Por que ele me retornou zero? Vou colocar aqui 1. Tá? Porque vezes zero é zero, né? Então tá aqui, ó, 1500. Tá bom? Então, nós podemos utilizar, né, para os tipos primitivos ali, nós podemos utilizar ele como nulo, apenas colocando aí a interrogação, e aí quando ele for inicializado, né, quando a nossa classe for inicializada, esse tipo permanece como nulo. Perceba que, como eu não atribuí valor à minha profundidade, né, nós não colocamos valor a ele, perceba que ele me retornou 1. Né? Na primeira opção me retornou 0 e depois me retornou 1. Por quê? Porque esse campo aqui, profundidade, ele é inicializado como nulo. Tá bom? Exatamente porque nós indicamos que ele pode ser um tipo nulo. Que ele é um tipo nulo, né? Então ele pode receber aí o valor de nulo. Tudo bem? Então, o que nós estudamos? Nós estudamos classe, né? Que é o molde. Nós estudamos objeto, que é uma instância, né? É uma derivação do nosso, é um correspondente da estrutura da nossa classe, é uma instância da nossa classe. Na nossa classe, né, nós temos atributos e comportamentos, né, que são utilizados aí pelo nosso objeto, tá? No momento em que nós temos um objeto. Lembrando que, quando nós temos a nossa classe aqui, por exemplo, neste caso aqui, por exemplo, meu retângulo, se você colocar aqui meu retângulo, ponto, perceba que você não tem nenhum atributo e nós não temos também o comportamento ou método, né? Por quê? Porque os atributos que nós construímos aqui, os atributos e os comportamentos vão pertencer ao nosso objeto. Então, atributos e comportamentos que correspondem ao objeto, que vão exatamente seguir a mesma estrutura, né, da nossa classe, porque é o nosso molde. Objeto é o molde da classe, o que tem na nossa classe, o nosso objeto ele vai possuir, tá bom? Na sua instância. Nós vimos construtores, né? Nós vimos sobrecarga de construtores e construtores encadeados. Inicialização, então você pode, aí algumas formas de você inicializar. Nós vimos como fazer implementações parciais, né, da definição da nossa classe em diversos arquivos, e nós vimos aí construtores, tá bom? Bem, qualquer dúvida, mande um e-mail para nós aí, cacaru.dev@gmail.com. Não existe triunfo sem perda, não há vitória sem sofrimento, não há liberdade sem sacrifício, palavra dita aí no filme O Senhor dos Anéis, tá? Qualquer coisa, estamos à disposição, #CagaruDev, até a próxima.